Olá, nesse vídeo eu falarei sobre o Império Greco-Macedônio. O Império Macedônico foi um dos grandes impérios da antiguidade. Existiu entre os anos de 359 a.C., data do início do reinado de Filipe II, e 323 a.C., data da morte do imperador Alexandre o Grande. Embora tenha durado pouco tempo, o Império Macedônico se estendeu por um vasto território que vai da Península Balcânica até a Índia. Esse vídeo é o 12º da série que buscará contar toda a história da Grécia Antiga. É importante que você assista todos os vídeos dessa playlist na sequência para ter um melhor entendimento do assunto. Fico feliz de ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Lucas Schaub e peço um favorzão seu, que é para você deixar aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Com a morte de Filipe II, seu filho Alexandre, então com cerca de 20 anos, assumiu o governo da Macedônia. Depois de vencer os adversários internos que pretendiam disputar-lhe o trono, Alexandre marchou para a Grécia. Ao chegar a Corinto, uma assembleia de representantes das cidades gregas o escolheu para substituir seu pai no comando das tropas que deveriam se lançar contra os persas. Em 334 a.C., suas forças ocuparam a Ásia Menor e derrotaram o exército persa comandado pelo rei Dario III. Em seguida, Alexandre marchou para a Fenícia e tomou o porto de Tiro, centro do poder marítimo persa. A etapa seguinte foi o Egito, dominado pelos persas desde 525 a.C. Ali, Alexandre foi recebido como salvador e adorado como filho do deus Amon-Ra. Em 331 a.C., nova vitória sobre os persas possibilitou aos macedônios a conquista da Babilônia. Com a fuga e o posterior assassinato de Dario III, Alexandre tornou-se imperador dos persas, avançando então para a Índia, de onde teve que retornar, pois seu exército recusou-se a seguir adiante. Em 323 a.C., começava a se preparar para uma nova campanha quando foi acometido por uma febre, morrendo na Babilônia aos 33 anos. Por todos os seus feitos, passou à história como Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Alexandre deixou um herdeiro ainda por nascer, por isso o império foi dividido entre seus principais generais. O reino da Macedônia, incluindo a Grécia, ficou com Antígono, o Egito com Ptolomeu e a Ásia com Seleuco. Nos séculos 2 e 1 a.C., os reinos helenísticos foram paulatinamente conquistados pelos romanos. Alexandre considerava-se um soberano de origem divina, ideia aceita por egípcios e persas, mas não pela elite grega. Por esse motivo, e também porque tinha interesse em conquistar a simpatia dos povos dominados, Alexandre aproximou-se de persas e egípcios. Ao exército foram incorporados cerca de 80.000 soldados persas, 30.000 dos quais treinados e educados à moda grega. Os governantes das áreas conquistadas, contudo, eram geralmente gregos. Nessas áreas foram fundadas 33 novas cidades, centros militares, comerciais e de difusão da cultura grega, com instituições semelhantes às das polis, mas com autonomia limitada, pois dependiam de um forte poder central. A mais famosa dessas cidades era Alexandria, construída no litoral norte do Egito. Alexandre procurou integrar a cultura grega dominante com a dos territórios conquistados. Ao desposar uma princesa persa, por exemplo, 10.000 de seus soldados também se casaram com mulheres de origem persa. Com essa política, abria-se caminho para a integração dos mundos grego, persa e egípcio. A cultura que se originou da integração de valores tão diferentes sob hegemonia grega recebeu o nome de helenismo. No próximo vídeo eu falarei sobre Alexandre o Grande e o helenismo. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber esses conteúdos em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo e que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei uma sugestão bibliográfica para você se aprofundar no tema. O livro indicado possui link na descrição caso você queira adquirir essa obra em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre Alexandre o Grande e o helenismo. Um grande abraço e tchau, tchau.